Fala, eu sou o Bruno Soares do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre a lei de Coulomb, beleza? Bom, a gente já sabe que dois corpos carregados, eles podem se atrair, no caso em que esses dois corpos eles possuem cargas de sinais opostos, ou eles podem se repelir, no caso em que esses dois corpos possuem cargas de mesmo sinal. Aqui eu coloquei duas cargas positivas, mas poderiam ser duas cargas negativas. Ok, até aqui tudo bem. A questão é a seguinte: quanto vale essa força de interação entre as partículas? É justamente isso que a lei de Coulomb diz pra gente. Então, vamos nessa. A lei de Coulomb, ela é dada pela seguinte equação. Então, K vezes Q1 vezes Q2 dividido por R ao quadrado no sentido R chapéu. Tá, calma. Vamos passo a passo aqui. Fe é a força elétrica, essa força de interação entre esses corpos carregados. K é a constante eletrostática, pode ser uma coisa nova que está aparecendo agora, então a gente já vai dar uma atenção especial para isso. Q1 e Q2 são as cargas dos corpos que estão interagindo, beleza? Então, por exemplo, se Q1 for positivo, eu coloco ali um valor positivo. Se Q2 for negativo, eu coloco ali um valor negativo, beleza? É importante a gente levar o sinal junto do valor da carga. E R é justamente a distância entre os corpos carregados. Essa força elétrica, esse sentido R chapéu que aparece aí, essa força elétrica, a direção dela está sobre a linha que liga as duas cargas, tá bom? Ok, como eu prometi anteriormente, a gente vai dar uma atenção especial a essa constante eletrostática. Então vamos nessa. Essa constante eletrostática, ela tem um valor constante. Acho que faz sentido, né? Que a constante tenha valor constante. Agora que eu falei, acho que algumas coisas estão encaixando. Tá, então no vácuo, essa constante eletrostática, ela tem esse valor aqui. 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. Essa unidade aqui, Newton metro quadrado dividido por Coulomb quadrado, ela é obtida justamente a partir da expressão da lei de Coulomb, lá da força elétrica. Pô, Bruno, eu preciso gravar esse valor? Eu não vou te enganar não, seria bom se você gravasse, tá? Mas alguns professores meio que deixam você colocar a resposta em função de K, tá? Ou ele pode acabar dando o valor de K no enunciado, mas, sim, vamos convir que não é um valor um número tão esquisito assim, tá? Ok, uma outra forma da gente escrever essa constante eletrostática é a partir da permissividade elétrica. Essa relação entre a constante eletrostática e a permissividade elétrica é dada pela seguinte equação. K0 é igual a 1 sobre 4π vezes ε0, onde ε0 é justamente essa permissividade elétrica. Como a gente já sabe o valor de K0, a gente pode meio que reorganizar os termos aqui e calcular o valor de ε0, que vai ser esse valor aqui. 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb quadrado dividido por Newton metro quadrado. Então, na real, a gente pode escrever a expressão da força elétrica da seguinte forma. Para que a única diferença daqui para cá foi que nós substituímos aqui onde tinha um K0, nós colocamos 1 sobre 4π ε0. E como nós estamos calculando, como eu escrevi aqui o módulo da força elétrica, repare que não tem a setinha ali em cima para falar que é um vetor, eu estou considerando aqui o módulo das cargas. Beleza. Tá, K0, esse zero significa... esse zero que eu coloquei, acho que eu não expliquei isso, né? Esse zero que eu coloquei, ele tá ali para representar que esse K e esse epsilon, esses valores que nós escrevemos, ele só vale para o vácuo. Tranquilo? Tá, beleza, Bruno, mas e se nós estivermos trabalhando em outros materiais? Então, nesse caso, basta substituir o K ou o epsilon pelo K do material ou o epsilon do material, que tem que ser dado pelo problema. Então se liga, toda vez que o problema falar em permissividade, a gente já vai se ligar logo no epsilon, então a gente vai utilizar essa forma aqui. Agora, se o problema falar de constante eletrostática, a gente vai direto no K. Se não falar nenhum nem outro, aí vai que você se sentir mais à vontade. Beleza?
Tá, a gente já sabe então como calcular a força de interação entre duas partículas, mas e se a gente tiver um sistema com mais de duas partículas? Então a ideia aqui é basicamente essa. Eu tenho aqui essas três partículas, tá? Eu tenho as partículas A, B e C. As partículas B e C são positivamente carregadas e a partícula A é negativamente carregada. O ângulo formado por essas linhas aqui, que ligam as cargas B e C à carga A, tem uma angulação aqui de 60 graus. E aqui nós temos a distância entre as cargas. De forma que a gente consegue calcular... Repara o seguinte, a ideia aqui, vamos lá, eu não expliquei, né? A ideia aqui é calcular a força elétrica que age sobre essa carga A aqui. Então, beleza, entre as cargas A e B, como elas têm têm sinais opostos, a gente vai ter uma força de atração. Então, vou colocar aqui meu F AB. E entre as cargas A e C, como elas também têm sinais opostos, eu também vou ter uma força de atração aqui. Beleza, para a gente conseguir resolver o problema, vamos dar nome aos bois aqui. A ideia aqui é a seguinte: tá, Bruno, mas aqui eu tenho duas forças atuando sobre a carga A. Como é que eu faço então para calcular a força resultante que está atuando sobre ela? Aqui a gente pode utilizar uma coisa chamada princípio da superposição, tá? Vamos então dar nome aos bois. O módulo da carga A é 1 coulomb, o módulo da carga B é 2 coulombs e o módulo da carga C é 3 coulombs. De forma que o módulo dessas duas forças que estão atuando sobre a força A vão ser dadas pelas seguintes equações. Então, FAB vai ser igual a K vezes o produto do módulo das cargas A e B dividido pela distância ao quadrado. Então, fazendo essas substituições aqui, a gente vai achar que a força entre A e B é dada por K sobre 2. E fazendo a mesma coisa entre as cargas A e C, a gente vai achar que o módulo da força de interação entre as cargas A e C é igual a K sobre 3. Por enquanto, eu não vou substituir o valor de K, beleza? Eu vou deixar para substituir esse valor só no final. Ok, a ideia aqui é basicamente a seguinte. Ok, então aqui eu tenho essas duas forças que estão atuando sobre o A e elas estão fazendo uma força tem um ângulo aí entre elas de 60 graus. Aqui a gente pode utilizar esse princípio aqui. Repara o seguinte, se aqui tem 60 graus, esse ângulo aqui vai ter 120. E para calcular a força resultante, o módulo da força resultante, a gente pode utilizar a lei dos cossenos, de forma que a gente vai ter essa expressão aqui, se liga. A força resultante ao quadrado vai ser igual a força entre A e B ao quadrado, mais a força entre A e C ao quadrado, menos 2 vezes FAB vezes FAC, vezes o cosseno desse ângulo de 120 graus. Fazendo as substituições aqui, a gente vai ter essa expressão aqui, tá? Continuando, fazendo todas as contas, a gente vai achar isso daqui, que meu FR ao quadrado vai ser igual a 19K ao quadrado sobre 36. Ok, tirando a raiz quadrada desse cara e substituindo o valor de K, a gente vai achar finalmente que a força resultante vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 9 vezes a raiz de 19 sobre 2. Ok? Ok. O importante aqui é você se ligar o seguinte: quando eu tenho um sistema com mais de duas cargas, a força resultante que vai atuar sobre uma determinada carga vai ser igual à soma vetorial de todas as forças que estão atuando sobre essa carga, beleza? A ideia é basicamente essa. Bom, consegui te ajudar com esse vídeo? Responde aí. A gente se fala no próximo vídeo.